Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu sou o pastor Geraldo Magela. Esse é o canal Leitura Bíblica, onde você pode se inscrever aí no meu canal para juntos divulgarmos a palavra de Deus, cumprir o Missio Dei de Deus para a igreja dele, que é pregar o evangelho, divulgar a palavra de Deus, fazendo discípulos. Amém? Então não se inscreva aí, se inscreva no meu canal, sou o pastor Geraldo Magela, e assim juntos vamos então divulgar a palavra de Deus. E nesse vídeo eu quero gravar aqui, deixar registrado a leitura do capítulo 11 de Gênesis. Leitura do capítulo 11 de Gênesis, que diz assim: Naquele tempo todos os povos falavam uma só língua. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam pinche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Esta gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor se espalhou pelo mundo inteiro assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxate. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxate foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxades viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reuel. Depois de Peleg viver mais 290 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reuel tinha 32 anos, nasceu o seu filho Serug. Depois disso, Reuel viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. São estes os descendentes de Terá, que foi pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando o seu filho Arã morreu na Babilônia,
na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a cidade de Canaã. E levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos de idade. Aleluia! O que é que nós podemos aprender com o capítulo 11 de Gênesis? O esboço, ou nós podemos esboçar o capítulo 11 da seguinte maneira, esses 32 versículos. Versículo 1 ao 4, uma só língua. Versículo 5 ao 9, a Torre de Babel. Versículo 10 ao 26, a descendência de Sem. E de versículo 27 ao 32, de Terá a Abraão. Ao analisar com muita atenção o capítulo 11 de Gênesis, percebemos detalhes importantes no propósito de Deus que foram deixados de lado. Novamente, alguns propósitos de Deus foram deixados de lado por aqueles a quem ele criou, igual foi antes do dilúvio. Então, antes de tudo, no entanto, é preciso ter em mente algumas divisões do livro de Gênesis até aqui. É muito importante nós termos essa divisão, nós entendemos melhor essa divisão do livro de Gênesis até aqui, para que possamos entender o restante aí dos capítulos de Gênesis, ou seja, os 39 capítulos de Gênesis restante. Ou seja, do capítulo 1 ao 11, nós temos a história primitiva da humanidade. Você pode observar atentamente aí nos áudios, nas explicações e principalmente lendo, né? A história primitiva da humanidade. Dentro desses capítulos estão a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Então, assim, a criação, nesses 11 capítulos, você vai ver a criação, você vai ver a queda, você vai ver o dilúvio e você vai ver a Torre de Babel. Do capítulo 12 ao 50, aí vai relatar a história dos patriarcas, que contam a história de quem? De Abrão, ou Abraão. Nós vimos aqui as descendentes, como chegou até Abraão. Depois você vai ver o Isaac, o filho da promessa, Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão, e José, bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Então, é muito gostoso você entender, se é necessário entender essa parte da Bíblia, para você entender essa parte de Gênesis, para você entender o restante da palavra de Deus. É muito importante. Tendo isso em mente, então, nós vamos agora analisar um pouquinho do capítulo 11 de Gênesis. Ou seja, no versículo 1 ao 9, a construção, a Torre de Babel. Do versículo 10 ao 26, nós vamos ver os descendentes de Sem, que era filho de Noé, vai chegar até Abrão. E do versículo 10, então, ao 26, nós vamos ver a origem de Abraão. O versículo 1 nos mostra que havia apenas um idioma na terra. E o versículo 3 nos mostra que os homens estavam fazendo tijolos e os ligavam com betume. O versículo 4 nos mostra que eles se organizaram para construir uma cidade com uma torre que chegasse até o céu, com o objetivo de que não fossem espalhados pela terra. Uma desobediência clara ao mandamento de Deus, que era povoar a terra, multiplicar-se. Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 7. A ordem de Deus é: povoe a terra, multiplique-se. E eles não, eles queriam construir uma torre, uma cidade,
nessa cidade uma torre e ficar por ali. Contudo, mais uma vez, o ser humano foi de encontro ao que o Senhor Deus havia dito e fez o que achava que devia fazer. Quantas vezes nós pecamos, né? Fazendo aquilo que nós achamos que deveríamos fazer, sem antes consultar a Deus. Os líderes do povo lhe chamaram para seguir um outro caminho e eles foram por esse caminho. Mas para dar certo, seus planos precisavam principalmente de sincronia linguística e geográfica. Eles moravam no mesmo lugar e falavam o mesmo idioma. Para mostrar sua soberania, o Senhor espalhou novos idiomas entre eles e não puderam mais se comunicar de maneira absoluta. Consequentemente, os grupos se espalharam pela terra de acordo com a sua intenção linguística. Houve então o espalhamento do povo, que era uma ordem desde o princípio, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1 e versículo 7, você vai ver isso. Então, eu creio que com a leitura do capítulo 11 e com esse breve relato, e você também buscando estudar mais profundo a palavra de Deus, você vai entender, então, a construção da Torre de Babel e aí a divisão dos povos. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela. E não deixe de ler a palavra, não deixe de estudar e de entender a palavra. Tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. E até o próximo vídeo, onde estarei gravando, lendo e gravando aí a leitura do capítulo 12 de Gênesis.